E aí, Fimose? Vamos aprender um pouquinho mais sobre matemática? Chega mais! Bem-vindo ao canal, aqui professor Alex de Matemática. Hoje falaremos um pouco mais sobre trigonometria, porém com foco em seus gráficos e começando a entrar um pouquinho nas equações trigonométricas. Fechado? Siga meus loucos. Seguinte, atividade 22 na tela, ok? Agora a gente vai fazer cálculo da função cosseno de x, certo? A gente fez de seno, vamos agora testar como é que funciona para cosseno de x, beleza? De novo, com auxílio da tabela fica muito mais fácil, ok? Ele está pedindo aqui cosseno de x e depois 3 vezes o cosseno de x mais 1. O que eu fiz? Peguei valores de x e usei aquele padrão, certo? 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π, porque fica muito mais fácil, né? Vou desenhar aqui de forma escrota a nossa circunferência trigonométrica. Aqui o x, vamos lá. Quando x valer 0, qual que vai ser o nosso cosseno? Ó, o x valendo 0, o nosso cosseno, ó, aqui está o ponto central da nossa circunferência trigonométrica, o nosso cosseno nessa distância aqui, como a circunferência trigonométrica tem raio 1, então essa distância é de 1, certo? Então, cosseno de x de 0 é 1, beleza? Próximo, quando x valer π sobre 2, ó, π sobre 2 está aqui em cima. Qual que vai ser o nosso cosseno? Vai ser 0, né? Quando for π, o π está aqui na circunferência. Qual que vai ser o nosso cosseno? Vai ser a mesma distância daqui, só que desse lado aqui. Porém, como está nesse lado, o cosseno fica negativo. Então vai ser menos 1. 3π sobre 2. O ponto fica aqui, de 3π sobre 2. E aí qual que vai ser o nosso cosseno? 0, né? Quando for 2π, ele volta para este ponto aqui de origem. E aí o nosso cosseno volta a valer 1. Fechou? Vamos fazer agora a segunda função aqui. Primeiro, a multiplicação. Eu vou fazer aqui do lado. Então nós vamos fazer 3 vezes o cosseno de x, que está aqui. 3 vezes 1. Tá? E depois disso, eu vou somar 1. Não é? Então, ó, 3 vezes 1, 3. 3 mais 1, 4. Agora aqui, ó, a segunda linha vai ser 3 vezes 0. Vou somar 1. Quero ver como é que fica o resultado. 3 vezes 0 dá 0. Mais 1, 1. Agora aqui, ó, 3 vezes menos 1. E depois eu vou somar 1. 3 vezes menos 1 dá menos 3. Com 1 vai ficar menos 2. Depois aqui, quando for 0, vai ser 1 de novo. Ok? Esqueci da perninha aqui. Às vezes eu coloco, às vezes não, né? Professor maluco. E quando for 1, eu sei que vai dar 4 aqui de novo. Beleza? Vamos ver como é que fica isso daí no gráfico. Ok, na tela aí para você, o gráfico, só faltou colocar o x aqui, nesse sentido, ok. Olha só, na cor azul, temos a função, vou colocar aqui embaixo, função y cosseno de x, certo? Temos a amplitude dela, certo? Ela atinge o ponto máximo dela no 1, ponto mínimo dela no menos 1, certo? A amplitude dela, portanto, é a metade dessa distância total de 2, metade é 1. Então, a amplitude dessa função cosseno de x é 1, ok? O período dela, ó, começou aqui nesse ponto, pá, desceu, subiu, pronto. Aqui, atingiu em 2π, aí depois ela vai voltar a repetir o ciclo, então o período é essa distância aqui, certo? 2π.
Legal. Agora na cor lilás aí, na cor pink, sei lá que cor é essa, nós temos a função y 3 vezes o cosseno de x mais 1. Observe que ele ficou com a amplitude máxima aqui, ó, de 4, amplitude no ponto mínimo menos 2, a distância total 4, até menos 2 é 6. 6 dividido por 2, então a amplitude é 3. O período não mudou. Observa. Atingiu o ponto aqui. Desceu tudo, pá, atingiu o ponto máximo de novo e vai continuar o ciclo. Então, esse primeiro aqui, esse primeiro desenho, é o nosso período, certo? Essa distância aqui vai ser o nosso período, que também é de 2π. Então, observe o seguinte. Nós multiplicamos a função original cosseno de x por um número, certo? Que aqui é o 3. E ainda somamos ao resultado dele o valor de 1. Ele não mexeu com o período. Ele mexeu apenas com a amplitude, certo? E quando mexe com a amplitude, o que altera então? O domínio, né? Desculpa, o domínio não. Altera a imagem da função, né? Agora a imagem da função, por exemplo, a imagem da função y aqui, 3 vezes cosseno de x mais 1, vai ser de menos 2, certo? Vai ser ó, de menos 2 até 4. Essa é a imagem dele, certo? O domínio são todos os números reais. Agora, na função original, a imagem era de menos 1 até 1. Ó, imagem de menos 1 até 1, certo? E o domínio também são todos os números reais, ok? Uma última observação apenas é que nessa função aqui, ó, 3 vezes cosseno de x mais 1, o que ele fez? Ele triplicou o valor do cosseno de x, certo? Então, o que ia de menos 1 até 1, ele triplicou. Então, ele iria aqui, ó, do 1 iria para o 3 e do menos 1 ele iria para o menos 3, certo? Só que depois ele somou o 1. Então, ele pegou aquele valor lá de menos 3, que estaria lá embaixo, né, subiu uma casinha, né? Então, ele jogou aqui como ponto mínimo menos 2 e o que era 3 virou 4, né? Subiu para 4. Beleza? Atividade 23 na tela aí, turma. Seguinte, ele deu os valores para a gente de x aqui, tá? E ele está pedindo qual que é o cosseno de 2x e também qual que é o cosseno de 2x acrescido de 1, tá? Somado a 1. Então vamos lá. Primeiro, como eu sei que está aqui ó, tudo dependendo de 2 vezes o x, eu vou fazer essa identificação aqui, né? Então quanto é que é 2 vezes 0? 2 vezes 0 é 0. Quanto é que é 2 vezes π sobre 4? Vou fazer aqui do lado. Ó. 2 vezes π sobre 4. Simplifico o 2 com o 4, vai ficar π sobre 2. Π sobre 2. Quanto é que é 2 vezes π sobre 2? 2 vezes π sobre 2. O 2 vai simplificar, né? 2 de cima. Simplifico com 2 de baixo. Sobra só o π, né? Beleza? Agora 3π sobre 4 vezes 2. Ó. 2 vezes 3π sobre 4. 2 vezes 3 dá 6. Copio o π sobre 4. Se você simplificar aqui o 6 com o 4, você vai ter que isso daqui é 3π sobre 2. Ok? E 2 vezes o π vai ficar 2 vezes o π mesmo. Daí, como nós já sabemos, mas eu vou reforçar aqui de novo. Certo? Vamos lá. Quanto é que é o cosseno de 2x? Ó, agora o 2x está sendo esses valores aqui. Certo? A gente vai trabalhar com esses valores aqui agora. Por quê? Porque fica mais fácil, né? São valores que a gente já conhece na cara, né? Na lata, está na ponta da língua. Então, ó, cosseno de 2x quando vale zero. Aqui, ó. Quando aqui vale zero, nosso cosseno vai ser 1. Quando vale π sobre 2, ó, nosso cosseno vai valer 0. Quando vale π, o ponto vai estar aqui, o nosso cosseno vai ser negativo 1. 3π sobre 2, o ponto vai estar aqui.
nosso cosseno vai ser 0. Quando for 2π, ele volta para o ponto de origem aqui, vale 1 também. Ok? Agora eu vou pegar isso daqui, ó, cosseno de 2x, e vou somar 1. 1 mais 1, 2. 0 mais 1, 1. Menos 1 mais 1 vai ficar 0. 0 mais 1 vai ficar 1. E aqui 1 de novo, 2. Fechou? Fácil, né? Vamos ver o gráfico disso aí. Turma, na tela é para vocês 3 funções. Tá? Deixei em amarelo a função original de y cosseno de x. Ok? Observem que para y cosseno de x, ó, começando aqui neste ponto, tal, esse é o ponto máximo que ela atinge, depois ela atinge o ponto mínimo dela de menos 1, pá, e volta para o ponto máximo, ó, 2π. Então, ó, período dessa função, 2π. Amplitude dessa função, de 1, certo? O domínio dessa função são todos os números reais, e a imagem dela vai de menos 1 até 1. Legal? Fácil de ver, né? Então, domínio, todos os números reais, ou seja, para valores de x aqui, quer dizer, qualquer valor que você coloque aqui para x, você vai encontrar um resultado para y. Tá? Então, ele aceita qualquer número real, certo? A imagem, ele vai de menos 1, incluído, né? Ó, menos 1, ponto mínimo, até 1, ponto máximo. Isso pensando na função na cor amarela. Na cor pink aí, nós temos a função cosseno de 2x. E aí, ó, vamos lá, vamos observar o seguinte. Aqui, ó, de novo, ó, ela atinge aqui como ponto máximo o 1, como ponto mínimo o menos 1. Isso nos indica, então, que a amplitude dela é igual a 1, certo? Porque de menos 1 até 1 a distância é 2, divido isso daí por 2 dá 1. Essa é a nossa amplitude. O período dela, qual que é o período agora? Ó, eu multipliquei o x, o valor de x, agora eu dobrei. O que ele fez? Ó, ela começou aqui em cima, desceu, atingiu aqui, ó, esse ponto aqui no π. Depois ela vai continuar o mesmo traçado. Então, essa distância aqui, ó, vai me indicar o período. E o período é π. Então, agora, o que a gente fez? Ó, quando a gente dobra o valor de x, é a mesma coisa que a gente pegar o valor do período dela original, né, cosseno de x, e dividir por 2. Ok? Por isso que ficou aqui π. E aí, o que aconteceu com o domínio? O domínio continua sendo todos os números reais. A imagem também continua sendo a mesma. Certo? Ó, menos 1 e 1. Intervalo fechado. Certo? Então não mudou. Quando a gente só apenas trabalha aqui com o x, quando a gente multiplica ele, vai mexer no quê? Apenas no período. O resto se mantém igualzinho com a original dela. Agora na cor azul eu vou colocar a terceira função aí, ó, que é y. A gente pegou 1 e somou com cosseno de 2x. O que a gente observa agora por ela? O ponto máximo dela aqui é o 2. Certo? Na cor azul agora a gente está observando. E o ponto mínimo dela é 0. Ok? Então a amplitude continua igual. Beleza? Continua igual a amplitude. E o período? O que aconteceu com o período dela? Começou aqui em cima, desceu, atingiu aqui em cima de novo. Ó. O período dela é o mesmo da anterior, né? Da original dela aqui, ó, que é cosseno de 2x. Né? Antes de acrescentar, o período dela continua o mesmo, então é π. Beleza? O domínio dela são todos os números reais e a imagem dela teve uma alteração aí, né? Ele vai agora de 0, certo? De 0 até 2. Ok? Por quê? Ele pegou essa função aqui na cor pink e acresceu o número 1. Então ele
elevou ela a um ponto. Pega essa cor pink aqui, ó, você pode ver que ela tem o mesmo traçado e o mesmo comportamento que a da cor azul, porém uma unidade acima, né? Pelo gráfico, pelo eixo do Y. Legal? É isso aí, jovem mancebo. Por hoje terminamos nossa videoaula, ok? Espero que tenha feito sentido para você. Não se esqueça de se inscrever no canal. Dá um like aí se fez algum sentido, se te ajudou. Não esqueça de comentar se essas videoaulas estão fazendo de fato alguma mudança na sua aprendizagem. Beleza? Indique para os seus colegas. E é isso aí. Estude. Não fique parado. Fui!